Hare Krishna! Que alegria receber você aqui no campo do Dharma. E o nosso tema de hoje será Ekadashi. Ekadashi. Ekadashi é uma palavra, um termo sânscrito que traduzido para o português quer dizer 11º e refere-se ao 11º dia da lua cheia e 11º dia da lua nova, já que o calendário védico é um calendário lunar. E o que é então esse Ekadashi? Ekadashi é uma prática, é a prática do sacrifício do alimento em oferenda a Krishna. Então, é um jejum, um ritual que os devotos de Krishna, os yogis, praticam nessas duas datas. Disse na Índia que o Ekadashi é o jejum mais antigo da história. O que fazer então em Ekadashi? Claro, jejuar, abster-se de alimento. Hoje, nos tempos atuais, faz-se a abstenção nesses dias do consumo de grãos, leguminosas e mel. É um jejum hoje mais light, mais moderno. Na antiguidade, os antepassados, os yogis, os devotos, faziam um jejum mais rigoroso. Ainda existem esses que fazem, mas o jejum lá era mais rigoroso. Lá o costume, esse costume mais rígido, esse jejum mais rigoroso, era abstinência não só desses alimentos que eu citei, mas de todo alimento, inclusive de água. Então fazia-se o jejum total. Os yogis, devotos de Krishna, colocavam-se em recolhimento, em meditação, faziam abstinência até do sono nessa data, nessas duas datas. Quando fazer o Ekadashi? Como são 2 dias, o 11º dia da lua cheia, o 11º dia da lua nova, faça 2 vezes por mês. E eu vou deixar aqui na descrição o link de um aplicativo que eu também sigo, que traz as datas exatas do Ekadashi. Por que fazer Ekadashi? Ekadashi, a prática desse sacrifício do alimento, faz-se em devoção, faz-se para estabelecer, para fortalecer a conexão com Krishna. Nós, os devotos de Krishna e yogis, fazemos não só o sacrifício do alimento, existem vários outros sacrifícios. E nós vamos estar falando aqui no campo do Dharma sobre esses outros, dos quais um deles é esse aqui, o sacrifício do conhecimento, ao qual você aí está se dedicando a aprender nessa aula, eu aqui dedicando a estar passando esse conhecimento para vocês. Isso é um sacrifício que também, assim como o sacrifício do alimento, como eu disse, o sacrifício do conhecimento, também deve ser oferecido a Krishna. Deve-se fazer também, por que fazer? Para fortalecer o autocontrole, a alma, controlar a mente, o corpo. Essa prática é muito auspiciosa, muito apreciada por Krishna. Krishna fala muito na Bhagavad Gita, referindo aos seus devotos, de sacrifício, oferenda. E nós vamos ler aqui alguns trechos da Bhagavad Gita que fazem referência a isso. Vamos começar lá no capítulo 3, verso 14. Capítulo 3, verso 14.
Criaturas vivem à base de alimento. O alimento provém da chuva. A chuva vem do sacrifício. O sacrifício origina-se do dever. Fica sabendo que o dever advém de Brahman. Brahman origina-se do imperecível. Portanto, o onipresente Brahman reside sempre no sacrifício. Então, a importância desse sacrifício, de todo o sacrifício e desse que nós estamos falando agora, do sacrifício do alimento. Portanto, o onipresente Brahman reside sempre no sacrifício. Depois, lá em 9.27, a questão da oferenda, que não basta fazer o sacrifício, ele deve ser oferecido. Krishna diz isso aqui em 9.27. Tudo que fizeres, tudo que comeres, tudo que sacrificares, tudo que presenteares, qualquer dificuldade a que te submeteres, faze disso uma oferenda a mim. E para finalizar essa parte, lá em 18.5, Krishna também fala: não se deve abdicar sacrifício, caridade e austeridade. Esses devem ser feitos, Krishna fala. E ainda mais, sacrifício, caridade e austeridade purificam até os sábios. Imagina nós, então, simples devotos, yogis. Por isso, o indivíduo deveria, de fato, é um termo que Krishna usa muito na Bhagavad Gita, de fato, quer dizer entregue, presente ali, executar essas ações, abdicando apego e frutos. Eis meu ponto de vista categórico e final, Krishna diz. Está lá em 18.5 e 6. Dê mais uma lida nesses versos. O tempo do jejum. Qual o tempo? O tempo é um dia, né? Então são 2 datas por mês. Então o tempo de se fazer a prática da abstinência desse alimento é um dia. Porém, nós temos dentro da cultura védica, principalmente entre os mestres espirituais, o hábito de fazer, mesmo não estando em jejum, o hábito de fazer 3 refeições ao dia. Sendo a primeira refeição do dia entre 6 e 8 horas da manhã, que seria o desjejum, depois uma após o meio-dia, 13 horas, e a última refeição do dia após as 18 horas, entre 18 e 19 horas. Respeitando os intervalos. Nesses intervalos não se come nada. No meu caso mesmo, eu faço o uso de água ou de chá. Então fiz a primeira refeição, no intervalo da primeira para a segunda, da segunda para a terceira, só água ou chá. Nada de outro alimento. Fazemos essas 3 refeições, seguimos esse padrão. Então, um dia no Ekadashi seria, vamos dizer que o Ekadashi será amanhã. Hoje a minha refeição será às 19 horas. Terminei a refeição, ali já está começando o Ekadashi. O Ekadashi não vai só começar no outro dia, quando até mesmo se indica lá no aplicativo, o Ekadashi começa às 5h30 da manhã. Então quer dizer que entre a última refeição das 9 lá eu posso comer? Aí não adianta você antes do Ekadashi, que vai começar às 6 horas da manhã, você se empanturrar ali de alimento para poder passar o dia em abstenção daquele alimento que você não vai consumir. Então o Ekadashi, na prática, ele começa quando você faz a última refeição do dia anterior. Aí você vai fazer abstinência na parte da manhã, depois tem o almoço, depois tem o jantar, onde você vai se abster, como eu disse, na prática atual, de grãos, leguminosas e mel. É o tradicional que se usa hoje. Como eu disse, não adianta se empanturrar, comer demais antes do Ekadashi, e tampouco
Depois também, você terminou o Ekadashi, agora eu vou comer, me deu vontade de comer aquilo que eu não comia, que eu não comi durante o jejum. Então, nem antes nem depois vamos exagerar no alimento. No meu caso, eu procedo dessa maneira. E é obrigatório o Ekadashi? É bom nós falarmos disso? Não, não é obrigatório o Ekadashi dentro da cultura védica, na prática dos devotos de Krishna, yogis. Até porque nem Krishna nos obriga a nada. O mestre espiritual também não deve fazer essa exigência. Krishna não fez essa exigência com Arjuna. Krishna respeita o nosso livre-arbítrio e respeitou também com Arjuna. Krishna, após falar toda a Bhagavad Gita para Arjuna, o que ele deveria ou não deveria fazer, não exigindo, não ordenando que ele fizesse, lá no final da Bhagavad Gita, no verso, no capítulo 18, verso 63, Krishna diz para Arjuna: assim ensinei a ti o conhecimento mais secreto do que o segredo. Após refletir plenamente sobre isso, faze o que desejares. Então, não é uma obrigação, não é obrigatório o jejum. O sacrifício do alimento é, como eu disse, um tipo de sacrifício. Existem outros, como o do conhecimento que eu citei, e nós vamos estar falando de outros aqui. Eu, por exemplo, hoje eu faço 7 sacrifícios em oferenda a Krishna. E vou estar compartilhando em outras aulas estes sacrifícios que eu faço com vocês. Eu acredito que se o mestre espiritual, ele é um guia, ele é um espelho, ele é um exemplo, ele é uma referência, então o mestre espiritual deve compartilhar com seus alunos tudo aquilo que ele faz. E no 531 isso vai ficar bem explícito, nós vamos estar detalhando bastante isso. Não é obrigatório, porém Krishna recomenda. E assim também, como eu disse, eu recomendo. Vamos ver lá no capítulo 16. Capítulo 6, verso 16. O que Krishna fala? Ele recomenda: o yoga, no entanto, não ocorre para aquele que come em demasia ou que apenas jejua, nem para aquele que tem o hábito de dormir demais ou só fica acordado. Porém, Krishna diz, já no verso 17, yoga que põe fim ao sofrimento ocorre para alguém cujas ações são dotadas de comer e lazer adequados, esforço adequado, sono e vigília adequados. Eu até quero completar aqui, Krishna seguindo, no verso 18. Quando a mente, sob estrito controle, reside apenas no eu, sem perseguir desejo egoísta algum, então disse que o indivíduo está vinculado em yoga. E ele faz uma analogia muito boa. Compara-se o yogi de mente controlada, praticando o yoga do eu, a uma lamparina que, protegida do vento, não tremula. Tem mais outro verso aqui. Vamos lá no capítulo 18, que eu quero compartilhar com vocês essa recomendação de Krishna sobre o sacrifício do alimento. 18.52, 53. Vamos ver o que Krishna diz. Buscar reclusão, comer pouco, com fala, corpo e mente controlados, sempre focado no yoga da meditação, apoiado na impassibilidade. Abdicar de egotismo, poder, orgulho e luxúria, como nós ensinamos aqui no campo do Dharma, luxúria, excesso, a comida também. Poder, orgulho, luxúria
ira e propriedade, pacífico, sem medo, ele se qualifica para a existência Brahman. Então, isso é lá no capítulo 18, versos 52, 53. Quando forem iniciar, ou se já estiverem fazendo a prática do Ekadashi, dê mais uma olhada, uma meditada nesses versos. Então, não é obrigatório, mas é recomendável. Krishna recomenda e assim também nós recomendamos. Como começar? Quero compartilhar aqui com vocês como eu comecei. Quando eu fiquei sabendo, conheci o Ekadashi, eu fui procurar saber o que era, falei, opa, preciso fazer, senti o desejo, a necessidade de estar fazendo esse sacrifício em oferenda a Krishna. E comecei assim, da maneira tradicional. Comecei com abstinência de grãos, leguminosas e mel, se bem que aqui a gente consome pouco mel. Mas comecei. Lá na frente, vi que estava muito fácil. Falei, não, mas eu compro qualquer outra coisa, né? Não sinto falta disso e tal, tá fácil. O que eu fiz? Dei um upgrade, que é o que nós vamos estar ensinando aqui no campo do Dharma, lá no 531, 4 atitudes que nós devemos estar realizando nesse processo do autoconhecimento, da autorrealização, do autocontrole, que são reduzir o que deve ser reduzido, eliminar, elevar e acrescentar. Então, naquele momento, né, eu tinha já acrescentado a prática do Ekadashi, vi que poderia fazer mais alguma coisa, eu tinha introduzido, né, acrescentado, então eu estava elevando essa prática. Então, reduzir, eliminar, elevar e acrescentar. Como eu já tinha acrescentado, eu passei a elevar. O que eu fiz? Falei, bom, vou consumir duas folhas de couve. Não sei de onde que eu tirei isso, é porque no quintal tem couve, né? Falei, eu vou comer 2 folhas de couve, é benéfico e tal. E assim passei um tempo, né? Durante todo o dia eu bebia água normal e comia 2 folhas de couve. Uma no meio-dia e outra na refeição à noite. Passei um tempo nessa prática até que eu pensei, posso elevar ainda mais. Posso mais. O que eu fiz? Eliminei. Eliminar, reduzir. Eliminei a couve também. E fiquei só na água. Hoje eu pratico o Ekadashi com 2 copos de água durante esse período, né, da última refeição, do dia anterior ao Ekadashi, às 19 horas, até o desjejum do segundo dia, passando todo um dia, lá no outro dia o desjejum, eu passo com 2 copos de água, um ao meio-dia e outro às 6 da tarde. E me sinto muito bem, independente do labor que eu esteja fazendo aqui no campo do Dharma, passo com 2 copos de água, me sinto muito bem. Uma conexão muito forte que se estabelece. E recomendo, como eu disse, por isso, pelo autocontrole, para nós estarmos sob o controle, né, da mente, a alma, nós estarmos controlando a mente, controlando o corpo, em razão do desapego, né, autocontrole, desapego, que Krishna fala muito na Bhagavad Gita, oferenda. Então ali, essas práticas dos sacrifícios, não só do alimento, né, elas potencializam muito essa conexão, esse contato com Deus, com Krishna. E quero ler aqui mais um verso, lá em 5:26. Vamos ver o que fala aqui em 5:26. Para finalizarmos esse tema de Ekadashi. 5:26. Para aquelas sábias almas livres de desejo e ira, que se esforçam com mentes controladas, o Nirvana em Brahman vem ao seu encontro.
Muito obrigado pela sua paciência e atenção. Até a próxima aula. Se puderem, iniciem a prática do Ekadashi da maneira que você sentir que consegue e aos poucos também conseguindo, vai elevando até onde você se adaptar. Muito obrigado e até a próxima aula. Hare Krishna!